Continuando com os vídeos sobre teatro, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre cenário e cenografia. O vídeo de hoje tem como base um capítulo do Arte Gelbi, que tem o título A Arte da Organização do Espaço Teatral, foi escrito pelo Alexandre Lautert, e onde ele apresenta de uma forma bem prática e bem objetiva a importância de estruturar a cenografia de uma peça, e eu ainda vou mostrar para vocês outros recursos de como montar um cenário. A palavra cenografia, ela vem do grego e significa desenho de uma cena, grafia de uma cena, ou seja, é o estudo da cena que nós queremos montar e apresentar. Todos os outros elementos, os objetos que estarão nessa cena, compõem o cenário. O cenário vai muito mais além da função estética. Ele tem a missão de transmitir uma informação, uma mensagem. O Alexandre traz um exemplo bem prático aqui sobre como o cenário transmite uma mensagem, ou seja, se a cena vai acontecer em um quarto, qual a primeira imagem, a primeira figura, a primeira informação que vem à sua mente quando pensamos num quarto? Geralmente é uma cama. Assim, ninguém vai precisar narrar que a cena acontece em um quarto, pois a cama já passa essa informação quando a gente vê a cama numa peça, numa cena que vai ser apresentada. Por isso, o cenário deve ser objetivo, coerente com a peça e com a mensagem que queremos transmitir. A estrutura cênica tem que ter uma ligação entre os elementos que estão compondo a cena. Não é simplesmente vamos colocar um vaso de flor ali porque esse vaso é bonitinho. Ou seja, se ele não tiver conexão com a peça, não coloca, não pode deixar dúvidas. O cenário não pode deixar dúvidas. Ou seja, se eu quiser fazer a encenação fiel de uma parábola contada por Cristo, por exemplo, não adianta eu colocar um celular em cena. Vai fugir da mensagem que a gente quer transmitir. O ambiente cênico tem a função de mostrar onde a história acontece e também serve para situar o ator na peça. Voltando ao exemplo do quarto, da cama que está inserida num quarto onde vai acontecer a peça, onde vai acontecer a cena, nós podemos inserir objetos secundários. E esses terão ligação com a personalidade do ambiente. Por exemplo, se eu quero então fazer um quarto de um jovem que toca violão, quais seriam os objetos secundários? Um violão, partituras, livros de música, CDs. E aí vai mostrar então que é um quarto de uma pessoa que toca violão. Para a composição do cenário e a estruturação da cenografia, é importante que nós tenhamos referências sobre a época, as vestimentas, a maquiagem, o figurino, enfim, todas as informações que possamos ter referente à peça, à época que a gente quer apresentar. Por isso é indicado realizar uma pesquisa, uma busca por essas referências. Aonde que a gente encontra? Em livros, filmes, imagens da internet e tudo aquilo que está diretamente relacionado com a peça que você quer apresentar, com a mensagem que você quer transmitir. Se houver uma troca de cenário durante a apresentação, é importante que ela aconteça de uma forma rápida e objetiva, a menos que a própria troca de cenário faça parte da peça. Caso contrário, será necessário treinar essa troca para que não aconteça nenhum acidente, ou seja, treinar quem que vai sair pela esquerda, quem que vai entrar pela direita, quem que vai carregar tal objeto, quem que vai colocar tal cenário, tá? Para que não aconteça nenhum acidente durante a apresentação. A exemplo do croquis na maquiagem, nós também podemos fazer um esboço para visualizar o cenário que nós queremos. Voltando ao exemplo do quarto, pode ser feito um desenho que servirá de base para a construção do cenário. Assim também é possível planejar cores que serão utilizadas, a organização do espaço, as proporções, tudo o que vai compor a cena. Caso você não seja tão bom em desenho para fazer essa visualização, temos outras opções, por exemplo, uma maquete, que pode levar pode ter um pouco mais de trabalho,
a colagem e com figuras de revistas. Então, por exemplo, aqui eu vou simular uma cena em que eu preciso de uma porta. A porta vai ser o elemento principal dessa cena. Então, aqui eu tenho duas figuras, ó, tá? Duas figuras e elas ainda mostram um contraste bem bacana. Aqui, então, eu tenho uma porta clara, numa parede escura, e aqui, então, eu já tenho uma porta que trabalha um degradê com as outras cores do ambiente. Isso aqui pode servir de base, então, para depois um cenário que eu preciso ampliar. Se eu vou fazer uma sala, como é que eu preciso ver a disposição de um sofá? Eu também posso utilizar uma figura, vai ser um sofá mais na diagonal, vai ser um sofá frontal, e assim eu consigo visualizar como a cena vai acontecer, sem precisar desenhar, ou se você quiser, se você gosta, se você tem o dom do desenho, também pode estar desenhando ao invés de utilizar essas figuras, essas colagens. Como que eu vou então transformar esse esboço num cenário real? Se tratando de uma figura ou de um desenho, nós temos a opção de trabalhar com a fotocópia ampliada. Então, eu já trabalhei com isso, tá? Eu precisei ampliar uma vez uma imagem e foi bem prático, assim, é só, né, a gente então transformaria essa opção de meia A4, né, essa imagem de meia folha A4, numa imagem de uma parede, por exemplo. Então, o pessoal que faz a fotocópia tem esse recurso para estar ampliando. Vai gastar um pouquinho nessas imagens, né? Mas depois pede para fazer em preto e branco e depois vai pintando conforme você gostaria. Então a porta fica branca, a parede fica escura, ou se eu optar por essa outra figura aqui de baixo, ó, né? Depois então eu vou pintando a figura que ficou ampliada. Outras opções do cenário também seriam fazer uma estrutura de trave de gol com um tecido que vai por cima dessa trave. E nesse tecido estaria a pintura que representa o local, que representa o cenário, o local onde acontece a cena. Se não for possível ter ou até mesmo transportar essa estrutura de trave de gol, então você pode adaptar o tecido na forma de varal, né, tendo um barbante que você possa prender o tecido com um grampo de roupa, ou até mesmo na forma de cortina, também serve como estrutura de cenário. O papel pardo também é uma opção caso não se conheça o local de apresentação, que geralmente é o caso de congressos. Eu vou me apresentar uma peça no congresso, numa outra cidade, não sei como é que vai ser a estrutura, não sei se vai ter um barbante, fio para fazer essa cortina, então eu posso trabalhar com o papel pardo, né? Faz o desenho, faz a montagem no papel, na imagem e depois apenas cola o papel nessa parede que vai servir como fundo para a apresentação. Também nós temos o Data Show, que pode projetar tanto na parte frontal quanto na parte de trás do tecido e da tela. E a vantagem do Data Show é que você pode trabalhar com outras imagens, você pode trabalhar então com diferentes cenários sem precisar fazer uma troca. O único cuidado que tem que ter em relação ao Data Show é quando ele for projetado de frente, ele tem que ficar acima dos atores que vão estar encenando, para não formar aquela sombra depois em relação aos atores. Bom, dependendo da mensagem, dependendo da peça, dependendo da apresentação que você vai fazer, nem precisa ter um pano de fundo, uma imagem de fundo. Os espaços neutros também servem para compor um cenário, ou seja, um espaço branco, um fundo preto ou até mesmo marrom. Ou, dependendo de como que é a peça, da mensagem que você quer passar, com a cor, ou com a imagem, com a figura que seja coerente com a mensagem que a peça quer transmitir. No YouTube ou na internet em geral, você encontra tutoriais
e passo a passo de como construir estruturas de cenário. Você pode então também estar utilizando essas ferramentas de pesquisa. Pessoal, seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem suas ideias, sua criatividade em prática, também com o cenário e com a cenografia. Um grande beijo e até o próximo vídeo.